Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando aqui a nossa semana, nosso segundo dia da semana, né? Da Semana Santa. Na verdade, se a gente contar com o domingo de Ramos da Paixão de Cristo, o nosso terceiro dia da semana, Semana Santa. Semana essa a qual nos leva à cristandade, né? O ápice da cristandade, que é a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse retiro da Semana Santa no manhã com o Evangelho. Amém? Deus possa estar abençoando a vida de cada um, de cada uma que participa, que ouve, que vê essa live agora ao vivo, ou os nossos irmãos que verem durante o dia pelo YouTube, nossos irmãos que veem pelo Facebook. Deus abençoe a sua vida, amém? Deus abençoe a irmã Cirlei Lima, Deus abençoe Ivanilda Ramos, Deus abençoe minha esposa Daniele, Deus abençoe a Dora, minha querida amiga, o Ramon Martins, a todos os irmãos e irmãs que estão entrando, sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. O evangelho de hoje é João 13. João 13, a partir do versículo 21, que vai dizer assim: depois de dizer isto, Jesus se angustiou muito em seu espírito e afirmou: em verdade eu vos digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber o que ele se referia. Ao lado de Jesus estava inclinado um dos seus discípulos, a quem ele amava. Simão Pedro fez sinal a esse para que perguntasse quem Jesus se referia. Então aquele discípulo reclinou sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele que eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou o pedaço do pão e, tendo molhado, deu a Judas o Iscariote. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer? Faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso, pois como Judas era o que trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensavam que tinha dito: compre o que precisamos para a festa, ou então havia lhe solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas saiu logo, e era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele se glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Simão Pedro perguntou: para onde vai, Jesus? Ele respondeu: para onde eu vou, vocês não poderão me seguir agora, mas mais tarde me seguirão. Pedro disse: Senhor, por que não posso te seguir agora? Daria minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará sua vida por mim? Em verdade vos digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Amados irmãos e irmãs, vivemos um roteiro hoje, né, muito interessante. Roteiro da Semana Santa. Um roteiro onde nós meditamos na paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição. O texto, querido, vai afirmar que Jesus estava à mesa com os discípulos. Nós falamos ontem sobre a comunhão na mesa. Aqui a mesa já não é mais a mesa de Lázaro, né? A mesa de Betânia. Aqui já é uma mesa onde estão os discípulos e Jesus. O interessante é que na mesa todo mundo se revela. Né? Nós estamos falando sobre o poder da mesa. Ontem nós falamos que na mesa cada um oferece o que tem, né? Lázaro ofereceu atenção, Maria ofereceu
seu puro nardo, e Marta ofereceu seu serviço. Na mesa do Senhor ninguém fica escondido. Quando estamos diante da mesa do Senhor, as capas caem. Quando nós estamos diante da mesa do Senhor, as máscaras caem. Nós vamos olhar para esse evangelho aqui, nós vamos ver, pessoas, situações que vão acontecer e que tudo é dito e revelado diante da mesa do Senhor. Olha que interessante, Jesus ele vai alertar que um dos discípulos o trairia. Todos ficam muito perplexos, todos ficam sem entender o porquê, como, assim, aonde, quem era. Mas Jesus sabia muito bem que era Judas que iria traí-lo. Jesus sabia muito bem que ele era o filho da perdição. Quando Jesus fala isso, Jesus fala para que aqueles discípulos pudessem entender que Jesus estava no controle daquele roteiro. Jesus era o protagonista da história, mas Jesus também fez parte, amados irmãos e irmãs, dos scripts da história. Jesus ele era o protagonista, mas Jesus também já tinha escrevido a história. Ele estava no controle. Tudo que estava acontecendo ali, nada abalava a Jesus. Sabe por quê? Porque ele sabia de todas as coisas. Ele sabia como era o processo. Ele sabia o que tinha que passar no processo. E mesmo assim, ele não retrocedeu. E aí o que eu abro aqui, aparente para o primeiro aprendizado dessa manhã, desse evangelho é: não retroceda. Não olhe para trás. Na mesa do Senhor, na sua mesa, no seu convívio, na igreja que você frequenta, no trabalho que você tem, vai ter todos os tipos de pessoa na sua mesa. Vai ter os traidores, vai ter os da intimidade, vai ter os que negam. O negócio, querido, que o nosso negócio não é com as pessoas que estão à mesa. O nosso negócio é com Deus. O nosso negócio é com a missão que nos foi confiada. É como aquela famosa frase que diz que missão dada é missão cumprida. Por isso, amados irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. Quando Jesus ele fala isso, ele fala com o coração angustiado, sim, porque ele era ser humano também, 100% homem, 100% Deus, mas ele fala entendendo que sabia que era necessário. Ninguém sabia quem era o traidor. Aí o interessante é que Pedro faz sinal para João, né? Porque João era, por ser o discípulo mais novo, João era aquele que estava ali sempre ao lado de Jesus. O texto vai dizer que ele reclinava no peito de Jesus. Um homem velho barbado, ele não ia reclinar no peito de Jesus. Não cairia bem na época, né, na cultura. Talvez nem no nosso machismo do século XXI. Imagina para esse tempo da história. E aí, amados, João pergunta a Jesus quem era. O interessante é que Jesus até responde, amados, mas aqueles discípulos não estão atentos. E aí a segunda coisa que nós precisamos aprender, a primeira é o quê? Eu preciso estar focado em Jesus, né? Não posso focar em quem está na mesa. Eu preciso estar focado em Jesus, na missão. O segundo ensinamento é: muitas vezes Jesus está falando quem é o traidor. Muitas vezes Jesus está falando quem são as pessoas, para que eu e você não venhamos se magoar,
não venhamos nos decepcionar. E muitas vezes nós não prestamos atenção. Os discípulos fizeram a pergunta a Jesus e eles não prestaram atenção na resposta de Jesus. Jesus responde. Jesus responde quem era. Jesus fala, aquele que eu der o pão molhado, esse é o traidor. Mas eles não se atentaram. Fique atento ao que o Senhor Jesus está falando contigo. Fique atento àquilo que está acontecendo. Fique atento, amados irmãos, à voz de Deus quando o Senhor está sinalizando que não é para você estar em certos lugares, com certas pessoas. Fique atento, na mesa sempre vai ter um sinal de Deus. Cuidado. Às vezes não é Deus que não fala, é a gente que não escuta. Por isso precisamos estar atentos. Jesus, quando fala que é Judas o Iscariote, Jesus vai lá, molha o pão, dá a ele. Judas comunga do pão e do vinho. O texto vai dizer que na mesma hora Satanás entrou nele. Só que essa aqui, da mesma hora que Satanás entrou nele, não é que ele saiu endemoniado, né, com a mão para trás, rugindo, não. Se tem uma coisa que o diabo gosta, de estar na vida das pessoas disfarçadamente. Se tem uma coisa que Satanás gosta, é entrar na vida da pessoa e ninguém perceber que ela está ali. Porque qual é o intuito de Satanás? Matar, roubar e destruir. Se ele está ali, ninguém percebe que ele está matando, roubando e destruindo, para ele é melhor ainda. E aí o texto diz que Satanás na mesma hora entra no coração de Judas. Na mesma hora Judas vive aquilo. E aí, amados irmãos e irmãs, Jesus fala para ele, o que você tem que fazer, você faz agora. Jesus também não tem medo da missão. Jesus não estava ali querendo dar uma disfarçada ou esperar o tempo passar um pouco. Não, Jesus falou, tem que cumprir, vamos cumprir a missão. Ninguém entende nada, né, do que Jesus está dizendo, porque os discípulos não estavam atentos aos detalhes. Não estavam discernindo os detalhes. Eles acharam que Judas tinha ido comprar alguma coisa para a festa da Páscoa, que Judas era o tesoureiro, era quem andava com o dinheiro, ou ia ajudar algum pobre, mas não. A partir desse momento aqui da mesa, Judas se revela o traidor. E ele se levanta para ir o quê? Negociar Jesus. Não negocie Jesus, irmãos. Não negocie a sua fé. Não negocie os princípios de Deus. Não negocie quem Deus é na sua vida. Judas viveu 3 anos com Jesus e não aprendeu nada. Porque o caráter dele não foi tratado. Não foi lhe permitido ser tratado. Deixa Deus tratar o teu caráter. Porque quando o nosso caráter ele é tratado, nós não negociamos a nossa fé. O texto ainda vai dizer, amados, que quando Judas sai, a missão começa. Aí Jesus fala, agora eu sou glorificado e eu glorificarei a Deus e ele será glorificado em mim. Quando Jesus vai ser preso, não é a derrota de Jesus, é a derrota dos céus, não. Ao contrário. Aí que começa a vitória. Por isso que Jesus fala, agora o Filho do Homem vai ser glorificado. Por quê? Porque agora
o plano de salvação vai terminar de ser executado. Amados irmãos e irmãs, isso tudo era noite. Havia uma densa treva paisando naquela noite de terça-feira. Mas Jesus se mantém firme. Jesus começa agora a preparar os discípulos, né, os 11. Judas já estava tomado por Satanás. Jesus começa a preparar aqueles homens para a sua despedida. E ele vai falar: olha, por um pouco vocês me terão, depois vocês não me terão mais. Porque para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Vocês vão depois. Né? Jesus estava falando aqui para eles: ó, o lugar de vocês é no céu, mas não é agora. O lugar de vocês vai ser junto comigo, mas não é agora. Ainda havia uma missão, ainda havia um martírio para cada discípulo daqueles ali que estavam presentes. O texto vai dizer, amados irmãos e irmãs, que quando Jesus fala tudo isso, Jesus meio que se despede. Pedro, né? Um homem sempre muito impulsivo, um homem muito ousado, ele fala: Senhor, pelo Senhor eu darei a minha vida. Mas Jesus, muito bom, muito sábio, muito calmo, Jesus, muito sabedor de todas as coisas, vai dizer: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Na mesa, irmãos, nós aprendemos que nem tudo que nós falamos verdadeiramente nós somos no coração. Por isso que é importante a gente pedir a Deus para sondar o nosso coração. Porque às vezes os lábios falam uma coisa e a intenção do coração é outra. Mas que possamos aprender nessa manhã. Antes que o galo cantar, Pedro, tu me negarás 3 vezes. O galo aqui, amados, eu já expliquei isso aqui, né? Não é um galo mesmo da galinha, né? Que faz cucurucucu. O galo aqui era um tipo de corneta romana que anunciava um turno, a troca de turno dos soldados. Que acontecia às 9 da noite, às 3 da manhã, depois acontecia novamente às 6 horas. Então, quando Jesus fala: antes que o galo venha cantar 3 vezes, antes de 6 horas da manhã, tu me negarás. Irmãos, Pedro não deve ter entendido isso, mas o Senhor sabia que ia acontecer. E nem por isso Jesus condenou Pedro, não. Jesus ainda assim tinha um domínio sobre a vida de Pedro e tem sobre as nossas vidas. Nos ensina que nós precisamos pedir ao Senhor que verdadeiramente nos ajude a permanecer firme na missão de ser fiel. Que nessa manhã, amados, nesse ensinamento da mesa, possamos ter a nossa vida, uma vida santa e uma vida que agrada a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar, Pai? Muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Nessa terceiro dia da Semana Santa, Pai, nós queremos te agradecer por tantos ensinamentos que esse Evangelho traz para cada um de nós. Que o Senhor possa confirmar em nossos corações. Que a nossa vida, Senhor, seja uma vida que te agrade. Que a nossa vida seja uma vida que verdadeiramente Deus esteja focado na missão, atentos ao Senhor. Que nós possamos olhar para os detalhes que o Senhor está trabalhando na nossa vida e através de nós. Que essa semana não seja apenas uma semana corrida, uma semana de feriadão, não, Senhor. Mas seja uma semana de celebração. Abençoa a vida do teu povo. Prospera a vida do teu povo com sabedoria e graça.
e que possamos viver esse santo dia em Tua presença. Rogamos, Senhor, essas bênçãos, orando a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Receba a bênção do Senhor nesse momento, meu amigo e minha amiga, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. Amém. Oh, glória! Que bênção, amados, que bênção que nós estamos aqui nesse segundo dia do nosso retiro da Semana Santa. Que Deus possa te abençoar, que você seja fortalecido pelo Senhor. Não falte o retiro, nem? O retiro começou ontem e nós vamos até sexta-feira. Sexta-feira nós temos um encontro presencial aqui na Igreja Metodista no Parque Suécia, onde nós estaremos reunidos às 9 horas para meditarmos na paixão, morte de Jesus Cristo. Amém? Então, fique conosco, acompanhe esse retiro durante a semana aqui pela live, e se você tiver a oportunidade, você venha também participar conosco na sexta-feira. Estou vendo alguma forma para os irmãos que não puderem vir, não está aqui, moram longe, como a Patrícia, o Ramon, que estão em Cabo Frio, pessoas que estão na Turquia, gente, que acompanha a gente. Olha que bênção! Nós estamos atravessando os oceanos aí com a palavra de Deus. Possam também estar acompanhando o Manhã com o Evangelho na sexta-feira. Amém? Então Deus te abençoe, o seu dia seja maravilhoso e que esses aprendizados sejam guardados no seu coração, em nome de Jesus. Graça e paz.